coisa mais importante que nós temos que viver, o maior tesouro que nós temos que transmitir na nossa casa chama-se fé. Você pode dar tudo para os seus filhos, você pode conseguir tudo na sua casa, na sua família. Se não tiver fé, não vai dar certo, não é? Então a gente vai trabalhar hoje o tema da espiritualidade familiar. A espiritualidade é a maneira que a gente celebra a fé, que a fé é algo presente no dia a dia da nossa casa, não é? Bem, aqui eu tinha preparado cantar o credo, mas a gente teve a oração própria hoje. Então, primeira coisa, quando eu falo de espiritualidade familiar, estamos nesse ano da fé, vamos trabalhar então como tem que ser o ano da fé em casa. Que a espiritualidade vai ser isso. É eu colocar o ano da fé para acontecer dentro da minha casa, não é? Primeira coisa importante, como dizia o Concílio Vaticano II, e João Paulo II falou muito sobre isso, a família é a igreja doméstica. Vamos ler essa frase de Bento XVI, todo mundo junto? Vamos lá? Neste ano, teremos oportunidade de confessar a fé no Senhor ressuscitado, nas nossas casas e no meio das nossas famílias, para que cada um sinta fortemente a exigência de conhecer melhor e de transmitir às gerações futuras a fé de sempre. Que a fé não muda, é um tesouro que passa de pai para filho e vai embora, não é? Mas é interessante isso aqui. O Papa Bento XVI, quando proclamou da fé, falou: nós vamos sim celebrar dentro de casa, hein? É a proposta, nós vivermos isso em casa. Então, é um compromisso. Qual o compromisso que nós temos? É o mesmo Bento XVI. Continuando, todo mundo junto, vamos lá. Descobrir novamente os conteúdos da fé professada, celebrada, vivida, rezada e refletir sobre o próprio ato com que se crê é um compromisso que cada crente deve assumir, sobretudo neste ano da fé. Se nós falamos que cada cristão, cada crente tem que assumir esse compromisso, cada família, cada casa também. Como? Refletir de novo os conteúdos da fé. A fé professada, aquelas verdades que eu preciso saber. Não é? Quem é Deus, Deus Criador, Deus Salvador. A fé celebrada é a fé que eu celebro, que eu festejo, e ao mesmo tempo na qual eu me encontro com o nosso Senhor. São os sacramentos e a liturgia da igreja, onde o próprio Jesus presente vem a mim. A fé vivida é quando eu coloco no meu comportamento essa fé, que é a parte moral, que são os mandamentos. E por último, a fé rezada é quando, através da fé, eu me comunico com Deus pela oração, não é? Então, e o Papa fala uma coisa interessante. Ao lado de redescobrir os conteúdos, vamos também refletir no nosso ato de fé. Como eu tenho acreditado? Eu acredito de verdade mesmo? Eu tenho procurado ter uma fé realmente vivenciada a cada dia? Então esse é o nosso compromisso nesse ano da fé. Em definitiva, quando eu falo de fé professada, fé celebrada, fé vivida, fé rezada, quer dizer o quê? Olha essa figura. Para você, essa figura simboliza o quê? Na sua opinião? Essa figura. Hein? Quando eu falo de fé celebrada, vivida, rezada, é isso aqui. É fazer que toda a nossa vida se centralize no nosso Senhor. Ele presente em qualquer coisa. Seja na escola, no trabalho, não é? Vendo doente, numa diversão, que é um teatro ali, por exemplo, ou num lugar de missão, nos índios lá. É fazer que nosso Senhor seja Ele uma presença em qualquer momento da minha vida. Por isso, gente, a religião, ela é a principal dimensão do ser humano. A gente falava da questão da corrupção, das manifestações no começo, logo. Qual o grande problema que a gente falava? Falta de uma consciência iluminada pela fé. Na realidade, o ser humano, quando ele perde a sua dimensão principal, que é a dimensão espiritual, que o abre para a transcendência, o que abre você para a transcendência? É quando você se abre para aqueles princípios que dão sentido à vida, a verdade e o bem.
Se você não está aberto para a verdade e para o bem, que são coisas que superam as coisas materiais, você limita a sua vida ao material. E ao limitar a sua vida ao material, você fica tendo uma vida ditada pelo material e limitada por isso. Por isso, uma vida mesquinha, uma vida pequena, uma vida de sentido empobrecido, não é? Então, a dimensão mais importante nossa é a religião. Por mais que hoje em dia o mundo tente fazer pensar que religião é um mito, é uma lenda, não comprovada cientificamente, portanto que não faz parte da vida social, nós não podemos entrar nisso. A religião tem que ser, sim, a dimensão principal da minha vida, e a religião tem que ser, sim, a dimensão fundamental da minha família. Porque muitas vezes na casa da gente, religião é acessório. Bento XVI falou sua vez. Bento XVI, no começo do ano da fé, logo na catequese de quarta-feira, ele falava: olha, temos que ter muito cuidado para não usar a religião como acessório. O que é acessório? Uma coisa que eu posso pôr e tirar que não muda quem eu sou. Por exemplo, a gente vai vir para a missa domingo. Eu venho para a igreja, eu pego vários acessórios, eu pego. As senhoras pegam um véu, eu pego um terço, pego um livro de oração, pego um missal. Isso é essencial ou acessório? Acessório. Claro, eu não vou numa pizzaria levando um terço na mão. Posso rezar no caminho, mas lá não vou fazer isso. Eu vou, não é, com uma roupa mais tranquila, que eu coloco uma pizza. Então a gente tem um acessório para cada lugar. O problema é que muita gente faz a religião ser um acessório. Ela veste o acessório da religião quando vai na missa domingo. Quando sai da porta da igreja, ela tira a acessório da religião. E lá fora, ela não tem mais religião. E dentro de casa, às vezes, a religião também não funciona no dia a dia. Esse é o problema. Então, gente, o diretório da nossa pastoral da família dizia isso, né? Na vida de piedade de um lar cristão, então nos nossos lares, em nossas casas, né? Todos precisam participar. Então, a religião não pode ser vista como um acessório, um agregado. Tem que ser algo que faça parte central do nosso dia a dia. Seja o marido, a mulher, os filhos, outros parentes que moram em casa, às vezes não mora uma avó em casa, ou tem um sobrinho em casa acolhido ali, não é? Até mesmo se você puder, os vizinhos. Porque o cristão, ele sabe que todos nós somos filhos de Deus. E a gente vê também nossos vizinhos como uma espécie de família, a família do bairro, por assim dizer, né? Seria o ideal, como você disse hoje também, envolver as pessoas em volta de nós através dessa fé, dessa espiritualidade, né? Então, gente, nós vimos que o ano da fé, ele precisa acontecer dentro de casa, não é? É um compromisso que o Papa pediu para nós, que o Papa Francisco agora continua mantendo, hein? É o ano da fé. E por isso, para que o ano da fé aconteça em casa, a gente falava que a fé, ela tem que ser professada, celebrada, vivida e rezada. Então essa fé, para que ela aconteça na minha casa, eu preciso aprender a celebrar a fé em família. Será que eu na minha casa celebro a minha fé? Porque pessoas às vezes pensam que celebra a fé só na igreja. Não. O lugar de celebrar a fé é a nossa casa, sabia? E você celebra a fé em casa? Vamos parar para refletir sobre isso. Muitas vezes a falta de uma celebração da fé doméstica faz com que a fé seja uma coisa distante, estranha para os membros da família, sobretudo para os adolescentes e jovens. Por quê? Não estão acostumados, habituados a conviver com isso. Aí eles vão criar na cabeça dois compartimentos. O compartimento igreja, compartimento casa. Domingo na igreja eu sou assim. Durante a semana em casa eu sou assado. Por quê? Porque a minha casa é outro compartimento. O que acontece lá, em casa não tem. Então a religião é uma coisa alheia, uma coisa estranha ao dia a dia nosso. E aí a fé para de ser a dimensão fundamental que forma a nossa consciência, que nos faz pessoas corretas, coerentes, pessoas melhores. Para nós, para a nossa família e para a sociedade. Então é uma coisa importante para a gente refletir, não é? Então vamos lá. Qual que é a alma da família? É a piedade, não é? A alma da família é a piedade. E é certo, não é? Que cada um de nós tem que ter a nossa espiritualidade, né? Eu tenho um momento com Deus, que eu estou sozinho com Deus, que eu converso com Deus, eu tenho as minhas devoções. Eu sou devoto de Santo Antônio, eu sou devoto de Nossa Senhora das Graças. Hoje é um dia bonito. Hoje é dia de quem? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, sou devoto dela. Então cada pessoa tem aquela devoção que é que ela se motiva.
Eucaristia, que é assim, aquela atração por aquela evocação de Nossa Senhora, ou que se identifica com a vida daquele santo, não é? Ou porque teve um momento marcante na sua caminhada de vida com aquela devoção, ou porque veio de família. Então você tem uma devoção pessoal. Mas o que não pode acontecer é que nós ficamos assim independentes, ficamos isolados. Em casa, além do momento que eu rezo sozinho, que eu converso com Deus pessoalmente, é necessário que haja um momento, sim, em que a minha família reunida tenha a sua devoção. É esse que é o ponto que eu quero chegar. A alma da família. Deve existir a vida de piedade própria da família, como tal, que represente verdadeiramente a alma daquele lar, de onde se irradiam as bênçãos divinas. Também aqui é o diretório da pastoral familiar. Então é preciso que a família, enquanto pai, mãe e filhos, eles reunidos todos juntos, tenham momentos de devoção. Eu achei muito bonita essa foto, né? Vamos olhar essa foto aí. Fiquem à vontade para destacar alguma coisa que para você chamou a atenção nessa foto. Eu gostei muito dessa foto, achei muito interessante. O que você achou interessante nessa foto? Olha um detalhe que chamou a sua atenção nessa foto. Fica à vontade, pode falar. Hein? O pai reunido a família, um detalhe. Quem mais tem alguma ideia? Alguma... Devoção, será de oração. Uma sala de oração na casa. Tinha um lugar para oração, um lugar piedoso. Seria o oratório da família. Ó, um lugar. Sagrado Coração de Jesus. Vários santos. Outro detalhe. Vamos ver, pode observar, que seja interessante, pode falar. As crianças juntas para oração. As crianças chamadas para oração. Quem mais? Hein? É a família toda. Não é só pai, mãe e filhos. Com outras pessoas da família também. Outra coisa interessante. Vamos ver? Um detalhe interessantíssimo, que eu fiquei encantado. Vamos ver. Minha gente do céu, ó. Precisa aumentar mais, ver se eu não tenho problema de vista, às vezes, não sei. Hein? Tem uma foto de um pai lá atrás, ó. Tem mesmo. Ah não, o seminarista de São Feliz lá atrás, é um detalhe curioso. Será que alguém da família pode ser algum parente? Ou o padre da paróquia, não sei. Outro detalhe interessante. O último agora, para poder deixar. A preparação ali, o papel que está lendo, o papel vai estar lento, então ele tem uma fórmula de oração. Agora tem um detalhe que ninguém viu. Não. Falaram de Santa Senhora, um detalhe que ninguém viu. A vela acesa! Demorou, hein? Quer dizer o quê? Ele juntou a família, reuniu diante do oratório, ele tinha um momento de oração, uma fórmula, incluiu todo mundo, e ele não só fez uma coisa mais ou menos monótona, ele tentou criar um espaço celebrativo. Ele fez uma celebração, acendeu uma vela, se celebrar, acende uma vela, coloca uma flor, não é? Faz uma partilha. Ele fez uma celebração familiar. Olha a vela acesa. Por exemplo, em casa, padre, eu tenho 3 filhos. Ótimo, coloca 3 velas, vai começar a rezar? Pede para cada filho você dê uma vela. Fez uma celebração em casa. São essas coisas que envolvem, que fazem acontecer, não é? Por isso, gente, quem serão os grandes educadores na arte da oração? São os pais, não é? Em virtude da sua dignidade e missão, os pais cristãos têm a tarefa específica de educar os filhos para a oração. Vocês sabem que é direito natural, pela lei natural, que os pais têm o direito e o dever de educar seus filhos. Interessante que pela sociologia saudável, né, o Estado, por exemplo, ele não tem direito a interferir na educação que os pais dão para os filhos. Por quê? É direito natural que os pais dão para os filhos.
exceto, é claro, uma pessoa que tem um problema mental, que ficou incapacitada de educar, aí o Estado recolhe o filho e entrega para outra família. Mas numa família normal, os pais têm todo o direito acima de qualquer governo do mundo, que é direito deles pela natureza. E no ponto de vista da fé é a mesma coisa. Os principais responsáveis da fé dos filhos não é o padre não, é papai e mamãe. Porque muitas vezes a gente tem uma visão de terceirizar, né? Terceirizar a parte religiosa. Eu coloquei meu filho no colégio católico, coloquei meu filho na catequese. Então tudo que é religião, a catequese e o colégio tomam conta. Não. A catequese e o colégio vão desenvolver, ajudar. Mas se você não plantar a raiz, se não puser a base, pode ter o melhor colégio católico do mundo, a catequese melhor do mundo, se o seu filho não persevera. Porque não depende só, depende sobretudo de vocês em casa. Então os pais, eles têm essa missão, tarefa de educar os filhos para a oração. Agora é bem importante, gente, introduzi-los na descoberta progressiva, segundo a idade, né? Pequenininho, depois 8, 10 anos, adolescente, progressivamente, não é? Introduzir os filhos na descoberta do mistério de Deus. Agora vem o mais importante que está grifado aqui, que é o que mesmo? Está grifado ali? No relacionamento pessoal. Aí está. Toda a celebração da fé tem uma finalidade só. É levar cada pessoa, papai, mamãe, os filhos, a entender que Deus é alguém presente na nossa vida. Se nós tivermos Deus como a presença de um amigo na nossa vida, a gente não vai pecar. É aquela frase que Deus falou para Abraão na Bíblia, né? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quem está consciente que sempre está com Deus não peca. Agora, quando a gente esquece de Deus, faz bobagem. É sempre assim. A gente faz o pecado quando esquece de Deus, né? Por isso, gente, que aquela foto que a gente colocava aqui atrás, né? Toda essa preocupação, ter um lugar de rezar, acender uma vela, fazer uma celebração, fazer um rito familiar, juntar, fazer uma explicação do Evangelho. Se a criança é pequena, hoje em dia é tão fácil, poxa, você baixa na internet, joga no Google Imagens, você baixa lá com traço para colorir, pega os filhos pequenininhos, é uma festa religiosa, dá para eles pintarem em casa cenas religiosas diferentes ao dia. A catequese é viva, em casa, em família. Agora, vamos falar com o Papai do Céu, manda repetir, conversa. Meu filho vai para o jovem, pai. Você chama, conversa, pede para ele dirigir um momento de oração. Se é jovem, ele pode fazer isso. Você vai dirigir a nossa oração familiar hoje. O que você quer pedir a Deus para a nossa família? Coloca as suas intenções. Pede para ele dirigir um momento de oração. O pai cede a vez para ele. Por quê? Um jovem, uma jovem, tem condição de falar, está estudando, conhece? Vamos lá. Então, se a gente não criar isso aí, a gente não cria intimidade e não nos conscientizamos da presença. A presença dele sempre é real, porque muitas vezes falta a nossa consciência de ele estar presente entre nós, não é? Por isso, gente, nós temos então que fazer celebração. Como praticar? Uns conselhos para a gente praticar essa espiritualidade, essa celebração da fé doméstica. É a maneira com a qual vocês vão ensinar e transmitir o tesouro da fé para as gerações futuras da família de vocês. Os filhos agora, mais tarde vai para o neto, bisneto. Então, a transmissão da fé, ela passa por uma fé que acontece dentro de casa, pelo comportamento da gente, mas por momentos fortes de celebração da fé. É por aí que passa, não é? A fé como a marca da família. Então, a primeira coisa é a família rezar unida, não é? A primeira coisa, os filhos têm que ver os pais rezar. Se os filhos puderem ver em casa os pais rezando, vão se edificar. Se os filhos puderem ver um dia um casal, não é? Sentadinho ali na cama, no cantinho da sala, no sofá, rezando, eles chegarem lá, papai e mamãe estão rezando. Que coisa bonita, né? Os filhos poderem ver isso. Que muitas vezes não vem. Muitas vezes em casa os filhos não presenciam essa maravilha dos pais em oração. E às vezes é importante aquela oração do casal, que estão intercedendo a Deus pelos filhos. Você tem que lembrar, gente, que o casal, o pai e a mãe, eles são representantes
de Deus na família. Porque é por meio dos pais que Deus realizou o dom da vida dos filhos. Por isso os pais eles podem sim interceder pelos filhos. Por isso os pais têm que abençoar os filhos. Os pais podem colocar a mão na cabeça dos filhos e rezar. Porque eles têm esse poder, são pai e são mãe. É pai e mãe, não é? Então isso aí que é? Bonito. E os filhos vão ver, nossa, papai é um homem de fé, mamãe é uma mulher de fé. Nas horas das dificuldades, eles estão de joelhos dobrados no chão. Bonito o filho chegar no quarto e ver o papai ajoelhado. Isso vai ficar para sempre. Essa marca não se apaga mais, não é? Então, juntar, chamar, rezar junto. E já vi casos de famílias que as pessoas todas rezam, cada qual num canto. Isso não é, claro, cada qual tem sua oração, mas tem que ter um momento no dia para estar junto. Porque às vezes um reza um texto para cá, outro reza uma oração para lá, outro lia a Bíblia para cá, mas não se encontra para rezar. Então, rezar unidos, porque a família, ela tem necessidades que são de todos. Então é importante que todos se unam para apresentar isso a Deus, que a oração de 2 ou 3 é mais forte que de um só, né? Não é assim? Quando um lado está fraco, o outro segura. A ideia da oração em comunidade é essa. Um lado está fraco, o outro lado segura. Naquele dia, às vezes, eu estou meio desanimado, meio assim, distraído, mas eu digo, a minha oração mais ou menos, do lado da oração fervorosa da mamãe ou do meu irmão, fica melhor pela oração dele. Um segura o outro. E eu sozinho estou uma oração muito michuruca, né? Muito fraca. Mas peraí, a mamãe está piedosa, fervorosa. Mamãe, se ela reza, reza com a senhora. Eu vou, não é no barco da senhora. O papai está mais piedoso hoje, meu irmão está mais fervoroso que eu também vou procurar me fervorar, mas eu vou entrar naquele barco que vai me motivando também. Então tudo isso faz primeiramente a força da oração. A oração, momento de oração de família unida. E rezar a nossa vida. Gente, nós temos que transformar qualquer acontecimento da nossa vida em oportunidade de oração. Nasceu uma criança, não é? É o batizado, a preparação do batismo, preparar espiritualmente, não é? Fazer o curso de batismo bem feito na paróquia, vai fazer aniversário, nós vamos lá para o aniversário, na hora da brincadeira, festinha, aquelas coisas todas. Não, peraí, vamos parar um momentinho, vamos rezar, agradecer a Deus, fazer uma missa de ação de graças. Na hora, antes de partir o bolo, chamar todos os convidados, olha, vamos agora rezar um Pai Nosso, para agradecer a Deus o nosso filho, que fez mais um ano hoje, fez o primeiro aninho. Vamos colocar Deus no meio. Tem um momento de prece. Que às vezes o católico faz uma festão, não tem vergonha de rezar. Nem parece festa de cristão. Bota tanta coisa hoje em dia. Tem aqui atrás da igreja abriu um salão de festa, né? Vira e mexe, tem umas festas infantis aí. Há tempo atrás eu estava aqui, sábado à noite, eu estava aqui na igreja, estava fechado, estava sozinho. Cheguei à noite, estava na festa infantil. Aí começa, tocou as músicas infantis, né? Normal de criança. De repente entra funk, entra hip hop, entra um monte de doideira, festa de criancinha. Então, as pessoas não estão alienadas. E pior, se você vai olhar, eu não sei o que é. Você vai olhar, é católico. Meu Deus do céu, não tem coragem de chamar o pessoal para rezar um Pai Nosso na hora de partir um bolo no aniversário. Pelo amor de Deus, gente. Cadê a identidade? Cadê esse momento de santificar a vida de família? É um casamento, é um momento de luto também, de dor, não é? Momento de luto, o que segura a gente é a nossa fé, a gente sabe disso, né? É o momento de buscar a oração, não é? Chamar o sacerdote para atender o doente, da doença grave, chamar o sacerdote, não é, para ir ao velório, encomendar a alma da pessoa, do falecido para Deus, marcar um 7º dia, então é envolver a fé nesse momento e juntar. Às vezes a pessoa fica aquela choradeira, aquela gritação. Engraçado, a gente quando vai fazer padre, né? A gente vai fazer enterro de pessoas, a gente vê direitinho quem tem fé e quem não tem. Quem não tem fé dá escândalo. Grita, se descabela, não resolve nada. Quem tem fé tem uma dor pacífica. A gente sente, mas tem paz, porque acredita, não é? Então, em vez de ficar gritando, se descabelando, faz uma oração, reza um texto. Se você não está com condição de puxar uma oração, peça alguém que reze, envolva, traga Deus presente. Então, em qualquer momento da nossa vida, então a oração da família é isso, não é? Vai ter uma saída de viagem, vamos, na véspera da viagem, vamos fazer uma oração hoje para a nossa viagem de amanhã, vamos hoje ter essa intenção na oração,
Aí pega o coração para fazer uma boa viagem. Hoje eu disse para baixar tudo na internet, tão fácil. Não é? Vai ter a formatura de um filho. Vamos fazer então uma oração para agradecer a Deus em família. Então, cada momento da vida de família é um assunto que nós falamos com Deus. Você vê assim, eu paro que a Deus não tem assunto. Não acredito. Você tem assunto sim, meu filho. E é a sua vida. Tudo que você tem na sua vida é assunto. É agradecer o que você tem, é pedir o que você precisa, pedir perdão que você errou. Então, assunto tem demais. Nós temos que saber sentar e conversar com Deus sobre isso. Sobre esse assunto. Uma vez, tem um beato que é bispo, Beato Manuel Gonzalez, é espanhol. Quando ele era padre novo, ele foi nomeado pelo bispo para ele tomar conta de um asilo de velhos, né? Aí ele falava com os velhinhos, né? Para sempre que eles pudessem ir na capela do asilo católico. Tinha as irmãs tomavam conta, ele era o capelão do asilo. Aí ele falava, vocês vão lá, tem naquela casinha está Jesus, que é um amigo de vocês, senta um pouquinho, conversa com ele. Aí um dia o padre estava no escritório dele lá no asilo, e aí chegou a irmã, padre, corre cá para chover. O padre correu, chegou na capela, tinha um velhinho sentado fumando. Não é possível. Aí o padre chegou assim, seu fulano, você está fumando aqui na igreja? Pois é, seu padre, eu vim trocar aqui um papo com meu amigo, né? Dar uma fumadinha com ele. Tadinho, era uma pessoa tão simplesinha, mas fez de coração. E Jesus gostou? Gostou por quê? Era ignorante, simples, humilde, tadinho. Ele acendeu o cigarro na lamparina do Santíssimo para fumar. A gente lê na canal bastante em rir. Mas o velhinho foi lá, aquela velhinha do Santíssimo vermelhinha, acendeu o cigarro lá e foi lá. Isso é na década de 20 isso. Minha filha foi padre nesse 1920, né? Então já pensaram, tudo bem, mas uma coisa ele entendeu. O amigo dele estava ali. Depois o padre vai catequizar, explicar melhor, mas aquilo passou. Meu amigo estava ali, não é? E é isso que às vezes falta em casa. A gente tem isso, nosso amigo também está aqui, dentro da minha casa, não é? Por isso, gente, Deus presente. Aí vem, como vocês sabem, tem o cantinho da oração. Então toda a casa, não é nossa, tem que ter aquele oratório, aquela parede, a gente coloca aquele santo de devoção, o Sagrado Coração de Jesus, o Coração de Maria, aquela prática bonita, né, de chamar o padre para entronizar o coração de Jesus no nosso lar, coloca o crucifixo, não é? Ou a Nossa Senhora que tem mais devoção em casa. E aquele ponto ali é o ponto sagrado onde a família encontra. Seja na sala, às vezes é na copa, às vezes é um lugar específico, não é? Então tem que ter. Às vezes a gente compra a casa, arruma tudo, mobília, logo se preocupa com a televisão, com o DVD, com o Blu-ray, né? Um monte de coisa, coloca, não é? Ornamenta tudo, enche de tanto troço em casa, penduricalho, e não tem um lugar para colocar um oratório, um santo. Um lugar aconchegante para toda a família se reunir para fazer uma oração. Tudo isso faz parte da celebração da fé em família, não é? E aí, a reflexão aqui é bonita, né? A última frase desse slide. Aí os filhos aprendem a respeitar e se relacionar com o sagrado, a rezar e a estar com Deus. Ensinar os filhos. Você passou perto ali, faz o nome do Pai. De vez em quando você faz. Ou beija ali a imagem. Dá um beijinho na imagem, né? Para os filhos aprenderem a conviver com a ideia do sagrado como algo que não é estranho e distante, mas presente no seu dia a dia. E aí vem a liturgia familiar. Vem a ser o quê? Devoções próprias da família. Na minha família tem uma tradição de Nossa Senhora da Conceição. Todo ano reúne todo mundo na casa de vovó para fazer uma ladainha nesse dia. Ótimo, mantém, não é? Eu conheço um casal da Pastoral Familiar do Rio de Janeiro. A senhora falou, rapaz, toda quarta-feira, já tem os filhos tudo casados, moram num apartamento no Rio. Toda quarta-feira, meus filhos vêm todo mundo para casa para rezar o terço. Tudo casado, também na sua casa. Mas toda quarta-feira, vem os filhos dela com os netos, todos na casa dela, para rezar o terço. E as crianças já sabem, as crianças já se entrosam e as crianças gostam. É o dia de ir na casa da vovó para te rezar em família. É uma celebração familiar. Então, uma tradição de família. Dias e horários especiais de oração. Nós temos, hoje a gente vai fazer uma oração especial de noite.
Hoje eu vou levantar bem cedinho, fazer uma penitência, rezar de madrugada cedinho. Não, esse dia, a gente vai marcar esse dia especial, para a gente fazer uma oração especial por nós. Então, escolha um dia, fazer uma oração diferente, uma coisa, né? Envolver de modo diferente. E, como falava, as celebrações, acender as velas, fazer uma novena de Natal, que a gente faz em família, né? Montar o presépio, o menino Jesus, tudo isso vai criando aquele clima. Para vocês, essa foto quer dizer o quê? Essa foto aí. Quaresma. Quaresma eu acho que um pouco mais avançado. Quaresma está bem cedo ainda. Domingo de Ramos. Olha o vamos olhar. Semana Santa. Visitem esse blog. Visitem esse blog. Esse blog é muito legal. É um casal católico muito bom. Muito amigo do Dom Fernando, não é? Que é o Domestica Ecclesia com 2 Cs. Quer dizer, Igreja Doméstica em latim. Igreja Doméstica em latim, isso aí, é Domestica Ecclesia com 2 Cs. .blogspot.com.br, onde eles vão dando dicas de como você celebrar em família. Um monte de coisa interessante. E eles vão postando o que eles fazem em casa. Eles têm o quê? Eles estão em 5 anos de casado, têm 3 filhos, nasceu o 3º filho agora. Tem 5 anos de casado, nasceu o 3º filho deles agora. Ele é delegado de polícia, ela é advogada, não é uma pessoa muito católica mesmo, assim, são do Rio Grande do Sul. Muito amigo do Dom Fernando. Não é? Tem muita ligação com a agência de administração, mas também gosta da missa tradicional. E aí eles têm esse blog interessantíssimo, onde eles colocam fotos assim, de sugestões para você saber criar um clima celebrativo. E isso, gente, fica, um pouquinho da minha mãe. Mamãe foi criada na roça, não é? Eu sou de Santo Antônio de Pádua. Mamãe era do interior, uma roça bem longe, Santa Cândida. Até hoje, para chegar lá é longe, estrada de chão. E quando ela morava na roça, desde pequena ela falava, olha, padre, quando eu era criança, eu lembro direitinho. Minha avó era analfabeta, né? Meu avô também. Todos os simples, lavradores, né? Minha mãe falava, olha, Semana Santa, padre, em casa, ninguém ligava a rádio. Mamãe tapava os santos. Lá naquela roça, lá no meio do mato, não tinha padre. Padre lá era novidade. E de vez em quando, mamãe tapava o santo para dizer que estava todo triste. Uma coisa assim, claro que é coisa bem do interior, né? Também naquela época, a pessoa não tinha aquela formação. Assim, e nós meninas, na sexta-feira santa, mamãe não tinha nem pentear o cabelo. Em sinal de tristeza. E nem se olhar no espelho. Virava os espelhos todos, em sinal de tristeza. Todo mundo está triste hoje porque Jesus morreu. Mamãe está com 65 anos, ela nunca mais esqueceu disso. Marcou para o resto da vida. Aí, quem vai ficar para o resto da vida? Não, peraí, na Semana Santa é diferente, não é? Eu vou ter em Semana Santa a gente não vai ligar a televisão, não vai ligar mais baixo, a gente não vai ligar música em casa, porque é tempo de respeito. Então hoje em dia o mundo está muito secularizado, as pessoas chegam uma coisa, chega outra, as pessoas perderam a noção dessa presença da fé dentro de casa, não é? As pessoas são alheias a tudo isso, não é? Então, gente, é importante, esse blog é muito interessante, ele dá muitas sugestões de como fazer essas celebrações domésticas, né? domesticaecclesia.blogspot.com.br, que é a Igreja Doméstica em Latina. E aí vem essas ideias, né? Uma festa religiosa, por exemplo, poxa, é dia do Santíssimo Salvador, que protege a nossa cidade. Nesse dia, a mamãe faz um almoço mais gostoso em casa. Por que o meu almoço gostoso? Hoje é dia do padroeiro da nossa cidade. Hoje é um dia importante. É dia de Nossa Senhora Aparecida. Então a gente vai fazer uma coisa diferente em casa. Vamos sair para comer uma pizza fora. Mas por que a pizza hoje, papai? Em homenagem, porque é dia de Nossa Senhora Aparecida. Estou celebrando em família, vamos para a pizzaria. Perceberam? E essas coisas fazem marcar a fé como uma coisa que faz parte da nossa vida, não é?